Se você está aqui nesse vídeo e quer realmente parar de sofrer, de ter pressa, de ter ansiedade dentro do seu trabalho e de alguma forma você percebe que isso está te prejudicando, ou talvez você não perceba que isso está prejudicando você lá, no seu crescimento, nos seus resultados ou até mesmo com as suas relações, então fica nesse vídeo porque hoje eu quero te ajudar a resolver isso aí. Visionário, seja muito bem-vindo ao Minutos de Mentoria. Pois é, eu não sei se você sabe, mas outro dia me perguntaram, mentoria para todo mundo? Mentoria para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para mentoria. Porque a mentoria, ela vai te direcionar, ela vai te ajudar, ela vai mostrar o caminho para você poder seguir. Com uma única diferença, não existem verdades absolutas. E o caminho que vai ser mostrado a você é exatamente o caminho mediante aquele ambiente que você conhece muito melhor do que eu. Então aqui vão ser trazidos muitos exemplos, muitos cases, muitas histórias, muita direção. E você vai aplicar isso de uma forma consciente dentro do teu cenário. Não adianta a gente tentar pegar a história de uma pessoa, pegar exatamente o que ela fez e transferir para o momento, ou para o evento, ou para o ambiente que nós estamos vivendo. Usar exatamente as mesmas armas com as outras pessoas. As ferramentas, as técnicas, não. Não porque, na verdade, cada pessoa é uma pessoa. Cada ambiente é um ambiente. Cada situação é uma situação. O fato é que, quando a gente fala de ansiedade, de estresse, lógico que a gente está trazendo isso numa questão geral, para quem sofre, para quem tem. E eu não estou dizendo de um grau excessivo de ansiedade, mas às vezes a gente acaba ansiando algumas coisas, alguns resultados, a gente quer que algumas coisas aconteçam, a gente espera alguma coisa daquele ambiente, a gente espera alguma coisa de algumas pessoas e por conta disso a gente acaba perdendo um pouco a paciência, a calma e a gente quer as coisas e enfim. Por que eu digo que o estresse, a ansiedade, o fato de você não ter calma para esperar alguma coisa, para entender alguma coisa te prejudica? Porque quando nós estamos extremamente ansiosos, a gente perde a percepção das coisas. E a ansiedade é o mal do século, ok. Bom, eu já sofri de ansiedade excessiva com 19 anos e fui diagnosticada aos 24 com síndrome do pânico. Então, olha só os anos que eu sofri com isso. Isso abalou a minha vida. Então, eu estou dizendo aqui de algo que me causou um transtorno, então, uma certa ansiedade, uma pressa, e essa pressa ela foi desenvolvida por alguma razão e eu acabei desenvolvendo um certo transtorno que isso prejudicou a minha vida social. Muito bem. Só que não é só dessa pressa que eu estou falando vinda de um transtorno. Estou falando dessa ansiedade que a gente tem, que a gente quer ver as coisas acontecendo para ontem. Muitas vezes essa ansiedade ela não vem de um transtorno, ela vem de uma pressa. Ela vem porque eu quero que as coisas aconteçam para ontem. E muitas vezes isso é falta de conhecimento sobre o momento presente que está vivendo. Por que isso acontece? Porque é falta de conhecimento e também falta de maturidade. Porque a gente precisa entender que eu não consigo hoje plantar uma semente e ela vai nascer da noite para o dia. Existem vários tipos de sementes. Uma que vai nascer agora, em alguns dias, outras em alguns meses, talvez anos. Quando você tem o conhecimento da terra, de como fazer um bom adubo, de como regar, o tempo que rega, quando você tem o conhecimento disso, você não vai ficar que nem um doido querendo que isso cresça da noite para o dia, porque você tem consciência. Ou seja, você está expandindo a sua consciência em cima do que você está vivendo no momento atual. Então você não vai dar uma de maluco, vai ficar lá que nem um doido parado, sentado, esperando como se num passe de mágica, ou através mesmo dos seus pensamentos positivos, querendo que aquilo cresça logo, aquilo vai crescer. É a mesma coisa com o nosso dia a dia. Para você poder ter melhores resultados numa empresa, por exemplo, cara, você não é simplesmente só colocar uma semente. O regar, ele vai para muitos âmbitos. Eu preciso também saber se a terra é boa, se eu estou usando os adubos certo,
se eu estou regando no tempo certo. Tem plantas, por exemplo, quando você vai regar, que ela morre por excesso de água. Umas morrem por falta de água. Então tem planta que ela exige água todos os dias, outras a cada 15 dias, outras uma vez por semana, outras uma vez por mês, e olha lá. Tem planta que de vez em quando você tem que deixar ela no sol. Tem planta que de vez em quando você tem que deixá-la meio a meio. Sombra, sol. Tem umas que não gostam de sol, tem outras que adoram sombra. E assim, nós precisamos conhecer. Eu não sei se você sabe, eu já devo ter falado que eu já deixei muitas plantas morrerem, mas por falta de conhecimento. E às vezes ficava aqui discutindo com o mundo por que a planta morreu. Muitas vezes eu até falava assim, mas isso, sei lá, deve ser energia, né? Foi tudo pra planta. Cara, muitas vezes pode ser uma questão energética, sim, porque as plantas sentem, assim como os animais. Mas tem hora que é falta de cuidado, falta de conhecimento da nossa parte. Então, vem a pergunta, o quanto você de 0 a 10 tá com falta de conhecimento do espaço que você tá vivendo? As pessoas são como planta, uma gosta de sol, outras gostam de sombra, ou seja, tem gente que gosta que trate elas de um jeito, outras de outro. Nós precisamos conhecer o ambiente onde nós estamos. A gente está precisando entender como as pessoas funcionam, conhecer como elas funcionam, conhecer como eu funciono perante aquele evento. Eu preciso entender que tipo de emoção que essas pessoas me extraem de mim quando eu estou diante dela. E não é simplesmente sair surtado, achando que nada presta, nada funciona. Porque nós estamos o quê? Alheios à situação. Aí você fala, Patrícia, eu não tenho mínima paciência de conhecer ninguém, eu não tenho saco com ninguém. Cara, então, você não quer crescer, você não quer evoluir nos pontos que precisa, você não quer reconhecer. Eu fiz uma mentoria recentemente que eu trouxe isso para um mentorado. Precisamos aprender a reconhecer que nós precisamos de ajuda. A gente precisa reconhecer que tem alguns pontos para melhorar. Nós precisamos minimamente se dar o direito da dúvida para que a gente descubra se tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. Nós não somos autossuficientes. Todos nós, sem exceção, tem um gap, uma lacuninha, uma sombrinha para trabalhar. Nenhum de nós chega no ápice da evolução, no ser altamente iluminado. Ainda que você tenha uma religião, ainda que você busque na fé, você não é iluminado. Você está buscando todos os dias a melhoria em cima de uma filosofia, de algo que você está buscando, ou até mesmo de uma fé que não seja uma filosofia. Então, a gente precisa entender que nós não sabemos tudo. Eu canso de ouvir pessoas dizer, verbalizar mesmo, eu não preciso disso, eu não preciso desse curso, eu não preciso dessa mentoria, eu não preciso de um processo de coaching, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso de uma religião, eu não preciso de um mentor espiritual, eu não preciso de um guia espiritual, eu não preciso de um Deus na minha vida dizendo o que eu tenho que fazer. Pasme você, tem muita gente que fala assim, que verbaliza isso. E com muita tranquilidade, como se eu estivesse aqui pedindo um copo com água. E tá tudo bem. A gente precisa aprender a respeitar a opinião das pessoas, embora a gente veja, muitas vezes, a insanidade do ser humano ali falando. Quando a gente não reconhece que nós precisamos de ajuda, fica muito mais difícil tudo que a gente for fazer. Você não cresce, é difícil crescer no âmbito profissional, você vai estar sempre dizendo que o problema são as pessoas, as empresas por qual você passou, que o mundo está pirando, que as coisas estão ruins. Você vai dizer que não tem oportunidade para você, que as pessoas não querem dar, enfim. Você não cria oportunidade porque você não reconhece que se você trabalhar uma determinada falha, um ajuste que precisa ser feito muitas vezes emocional, comportamental, você chegaria mais rápido. Depois, muitas vezes, a pessoa até ela reconhece, existe esse grupo também. Tem gente até que reconhece que tem algumas coisas para se trabalhar, mas não aceita ajuda. Tem gente que paga uma mentoria, mas não completa o processo, porque acha que não precisa mais, porque está dando prioridade ao mundo lá fora e negligenciando o estopim que está acontecendo aqui dentro. Por isso que as pessoas estão adoecendo. Por isso o burnout, por isso o estresse, a ansiedade excessiva, o síndrome do pânico, a depressão. Por isso, o estado de vivência o tempo todo de uma energia muito baixa. Faz uma reza, melhora um pouco, daqui a pouco volta de novo, entra numa baixa. Tem gente até que entra numa religião, o problema não resolve. Então ela culpa a religião, ela culpa o líder, ela culpa os outros, ela culpa as pessoas, ela culpa a sociedade. Então ela fala que ninguém resolveu o problema dela, quando na verdade ela não está aceitando ajuda, ela quer. Ela está dizendo que quer, mas ela não está aceitando. Olha a diferença. Quantas pessoas você conhece que passa por isso?
Então, você trabalha com essas pessoas, você também pode ser essa pessoa. Então, se a gente deixa a ansiedade, tem gente que acha bonito falar, eu sou ansioso mesmo, eu acho muito legal, porque eu já conquistei muitas coisas. Bom, com uma certa ansiedade, um grau de ansiedade, porque a ansiedade, ela é boa, ela te movimenta, ela te impulsiona, ela também faz com que você fique mais alerta, tudo com equilíbrio é muito bom. A falta de ansiedade, de uma certa ansiedade por uma coisa muito legal que vai acontecer é ruim, porque senão você fica apático também perante uma situação. E isso pode indicar muitas coisas negativas. Então vamos lá. Se você deixar a ansiedade, o estresse tomar conta, se você perceber que você está nesse nível, que isso já está acentuado, que você não tem paciência, está trabalhando que nem um maluco, desequilibrado, que nem um doido, que você não está tendo tempo nem ao menos de se cuidar, porque você acredita que não precisa disso, que está indo tudo bem, você precisa entrar naquele modus do eu preciso reconhecer que pode ser que alguma coisa esteja acontecendo. Aceitar ajuda, buscar minimamente entender que alguma coisa aí tá pegando. Então, sim, a ansiedade, o estresse, a pressa, ela vai te consumir. Ela vai fazer com que você não perceba no ambiente externo o que está acontecendo. Isso vai atrapalhar suas interpretações em relação ao que você ouve e vê mediante o que as pessoas estão dizendo. Vou te dizer mais. Quando a gente está numa baixa energia, até mesmo com uma energia negativa espiritualmente falando, a gente é capaz de escutar uma coisa diferente do que a gente está ouvindo, para confundir, para te deixar confuso, para te deixar mal. E com isso, você acha que aquela realidade, ela é exclusiva, ela é real mesmo para você e que todo mundo tá querendo até te prejudicar, que o mundo não tá querendo te ajudar e que as coisas só dão errados para você. E aí você começa a colocar uma crença em cima da outra de que você não é bom o bastante e que você talvez até não merece ser feliz. Olha, uma coisa que começa simples, a proporção que toma. E isso tá lá dentro do seu trabalho. Isso está fazendo com que você ou troque demais de emprego ou fique muito tempo no mesmo lugar adoecendo. Então, a pressa, a falta de calma, essa ansiedade, ela atrapalha e muito os nossos resultados. E se você estiver passando por isso, faça uma pequena análise. Tira uns minutos para você, coloca o pé na grama, ande num parque, respira, procure um hobby, façam coisas para te ajudar, para ir aos poucos você começar a se perceber. E a gente só se percebe quando se coloca no movimento de querer se perceber. O que está acontecendo com o meu corpo? O que acontece comigo? E você só faz isso quando você se dedica para isso. Quando você se dedica aos minutos para você. Comece com 2 minutos por dia. E você vai ver o quanto isso faz diferença na sua vida. Agora, se nada disso para você está te fazendo mal e você acredita que isso está contribuindo positivamente na sua vida, bom, diz o ditado que em time que se ganha não se mexe e continua. Mas não se esqueça, você pode estar lidando com alguém assim. E por conta talvez de pessoas, de lidar com pessoas assim, você também uma hora pode ser afetado. Pode ser afetado também os seus resultados. Então, faça uma análise e veja se cabe refletir, veja se tem sentido. Se fez ou não, deixa nos comentários. Eu quero saber se você já passou por isso ou conhece alguém assim. Curta, compartilhe, comente com pessoas que você sabe que de repente está passando por isso e pode ajudar. Tá certo? Então, tamo junto. Um forte abraço e até!